Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós trazemos o lobo como tema. Eu quero que vocês entendam a simbologia do lobo, o que o lobo representa em várias culturas. Eu garanto que vocês já viram por aí tatuagens como essa minha aqui, né? Tatuagem de lobo. Ou alguma tatuagem com outra representação do lobo. Por que tem tantas tatuagens de lobo? Por que o lobo é tão bem representado? Bem, porque ele tem vários significados em várias culturas diferentes, e aí as pessoas interagem com esses significados que existem ao longo do tempo. A gente vai citar aqui algumas, né, as principais culturas e seus principais significados, e as principais simbologias que têm alguma equivalência até hoje, tá? Isso tem alguma influência até hoje. Então o lobo deixou de ser um animal meramente da natureza para ser um símbolo da cultura pop ao longo dos anos. Mas por quê? E qual a simbologia por trás disso? É isso que vocês vão descobrir nesse vídeo. A cultura nórdica é uma das culturas mais antigas que menciona os lobos. No caso da cultura nórdica, os nórdicos, o lobo é sinal de caos, destruição e de ferocidade, além de um futuro inevitável. Esse é o caso de Fenrir, que é o lobo da cultura nórdica. Eu já fiz um vídeo sobre o Fenrir, vai estar aparecendo em algum lugar no card aí, então eu não vou me ater a dar mais explicações aqui dessa parte. Então a representação do lobo na cultura nórdica se deve ao Fenrir. Vão lá no vídeo do Fenrir e entendam mais sobre isso. Indo dos nórdicos e indo até Roma, a gente tem a figura da grande loba. A loba representa a maternidade, a proteção e a nutrição, ou seja, para os romanos, a figura do lobo era intrinsecamente ligada à maternidade e à proteção de filhotes, né? A proteção da família, no caso. Além de representar o prover dos alimentos. Então, era um significado muito benevolente para os romanos, que é totalmente diferente do significado que a gente vê lá nos nórdicos com a definição de Fenrir, né? Uma das representações mais ricas é a dos nativos americanos e tem grande influência até hoje. Essa representação dos nativos americanos, dos lobos, tem grande influência na cultura até hoje. Muitas das tatuagens que nós usamos, né, que temos tatuagens aí, muitas tatuagens que vocês veem relacionadas ao lobo, saiu da cultura indígena americana. Essa cultura indígena americana relaciona o lobo como um espírito da natureza, como um espírito de proteção e como um espírito benevolente. Na cultura indígena, o lobo aparece como protetor da natureza e também protetor dos próprios índios, protetor das pessoas. Ele aparece muito ligado à natureza de forma geral, mas não só isso. Ele aparece ligado também à espiritualidade das pessoas, né? Aparece ligado ali como o espírito de um lobo, sendo inteiramente ligado à intuição que você tem, né? A sua intuição, a sua precognição de definir as coisas, assim, intuição mesmo, muito ligado à força interior das pessoas, né? Aquela força de um lobo, a ferocidade de um lobo, aquela coisa toda. Muito ligado da família, né? É, proteger a matilha, proteger os seus entes queridos ali, que é muito aquela relação com a loba também de Roma, você lembra? Que a loba de Roma também é uma mãe, né? Uma matriarca que protege a família, muito ligada à proteção. Aí tem um vínculo com Roma, né? Conversando ali com Roma. Também é ligado à solidão, né? Aquele prosaico do lobo solitário que sobrevive ali no meio, né? Sem amativa e tudo mais, que vive ali uivando para a lua, aquela coisa. Quantas vezes você já viu essa figura de um lobo sozinho uivando para a lua, né? Aquela figura do lobo solitário. Também é dos nativos americanos, né? Também é da cultura indígena americana. Outra parte também é a espiritualidade ligada aos lobos, né? Porque o lobo é um espírito da natureza que serve de proteção para os indígenas, para as pessoas de modo geral, né? O lobo é um protetor. Ele usa a ferocidade dele para proteger a natureza e as pessoas com quem ele se importa. Então ele não é um espírito maligno, não é o lobo mau. Para os índios, ele não é o lobo mau, não é o que vai te matar, não é um caos absoluto, como é para os nórdicos. Para os índios, ele é um espírito de proteção, tanto para a família quanto para a natureza. E é muito disso aí que a gente vê em tatuagens, né? Os índios tatuados. Você já viu muito índio tatuado com um lobo, já viu? Essas tatuagens?
esse espírito de proteção que o lobo representa, a ferocidade de um lobo para proteger a sua própria matilha, ou mesmo o respeito que o lobo tem com a natureza quando ele uiva para a lua. Na cultura indígena americana não se tem um medo do lobo, mas se tem um respeito muito grande, porque o lobo pode sim ser feroz, pode sim ser voraz, quando desrespeitado, né? Então tem aquele respeito, aquela espécie de reverência que se passa, né? E ele também é vinculado a sombras também. Ele é vinculado às sombras. Ao fato de ele ser uma criatura noturna, como de fato é, né, na natureza, ele caça à noite, ele é vinculado às sombras, ao emergir da escuridão para proteger alguém, ou para atacar alguém que está o desrespeitando, ou atacar alguém que está agredindo a matilha, ou ferindo sua família. Então tem toda uma relação muito amigável dos índios com os lobos. E essa relação reflete no mundo de hoje, na cultura atual, quando você vê aí tatuagens de lobo, a dualidade do bem e do mal, inclusive eu tenho uma tatuagem dessa, né, do lobo do bem e do mal, aquela coisa toda, né? O bem e o mal, os dois lobos do homem. Você já viu essa frase também, né? O lobo bom e o lobo mau. A dualidade que existe nos lobos também refletida no homem. Tudo isso vem da cultura indígena americana, que é muito rica. Se a gente for até a Europa medieval, saindo dos nativos americanos e indo para a Europa medieval, a gente tem o lobo mau. O lobo mau. A gente tem o lobo mau porque o lobo no folclore medieval, ele personifica, né? Ele personifica a maldade, a ganância, ele personifica a maldade, a ganância, a crueldade, a ameaça e o perigo. Então ele não é nada benéfico para os que ali estão, né? Para quem está inserido nesse meio aí do folclore europeu, o lobo não é nada benéfico. Ele representa a crueldade, a ameaça, o perigo e a ganância. Nada amigável, bem diferente das culturas romana e também indígena, que veem com o lobo como um benevolente. Já no caso da cultura europeia, né, do folclore europeu, o lobo não é nada benevolente. É literalmente a figura do lobo mau, que influenciou a cultura atual também. Assim como a cultura indígena influenciou muito, a cultura do folclore europeu também nos influenciou. Você quer uma prova? Eu vou te dar uma prova. Se você não mora numa caverna, então você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho e do lobo mau, né? Que a Chapeuzinho foi para a floresta, mandaram ela ter tomar cuidado com o lobo e tudo mais. Pois é, isso é do folclore europeu. A lenda que a gente tem, a historinha da Chapeuzinho, remete muito ao folclore europeu. A figura do lobo mau, que representa a maldade, né? Ganancioso pelas coisas da vovó, pelo que estava na cesta da Chapeuzinho, e que comeu a vovó e tentou matar a Chapeuzinho. Então, o lobo mau, o lobo cruel. Isso se refere muito e dialoga diretamente com a cultura europeia, tá? Com a cultura europeia medieval, que se relaciona não só com a Chapeuzinho Vermelho, mas essa história do lobo mau, você pode ver também nos Três Porquinhos, né? Quem assoprou a casa dos Três Porquinhos? Quem foi que assoprou a casa dos Três Porquinhos? Foi o lobo mau. Quem foi que atacou a Chapeuzinho? Foi o lobo mau. Então, essa influência desses contos em que o lobo aparece como o lobo mau, a figura central de maldade, de crueldade, quem comeu a vovó? O lobo mau. Então, toda essa figura central do lobo mau, do lobo cruel, que faz maldades mesmo, que prejudica, vem da cultura europeia, que dialoga completamente com esses dois contos que eu falei, né? Os Três Porquinhos e a Chapeuzinho Vermelho. Então, são influências que tem na cultura popular até hoje. Você já viu falar no lobo mal? Todo mundo já viu falar no lobo mal e todo mundo associa o lobo mal. Mas se você perguntar para os índios e para os romanos, o lobo é bom. Então, aquela cultura indígena influenciou muito nas tatuagens, na visão e tudo mais do lobo, aquela coisa espiritualizada do lobo. Aí já é dos índios. Agora, o lobo mal é da cultura europeia, que são as duas culturas que mais influenciaram na visão do lobo hoje em dia, né? Que é a cultura indígena americana e a cultura do folclore medieval europeu, que são as duas culturas que mais influenciaram. Mas a gente ainda tem a cultura romana, que eu citei, né, que é a loba matriarca, que também é uma cultura benevolente para o lobo,
E tem a cultura nórdica, que é bem antiga, que tem a figura de Fenrir. Então, assim, são essas as 4 principais culturas que mencionam, que citam, que simbolizam a figura do lobo e que impactam a cultura moderna, a cultura pop hoje em dia, de alguma forma. Você vai ter uma visão do lobo mau, da Chapeuzinho Vermelho dos Três Porquinhos, que veio da cultura medieval europeia. Você vai ter uma figura espiritualizada do lobo, aquele espírito benevolente de proteção, que veio da cultura indígena. Você vai ter o lobo destruidor, que veio da cultura nórdica. Então, você vai ter alguma coisa que veio de culturas anteriores, né? As culturas anteriores se relacionam com o que a gente convive hoje, essa simbologia, essa mítica do lobo. Eu ainda vou fazer um vídeo ainda vou estar estudando a maneira para vocês verem o quanto a coruja também foi influenciada, porque a coruja é outro animal que tem muita simbologia envolvida. A gente vai estar falando dela em outro vídeo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.